palavra ao José Pinto Coelho, que aqui pacientemente aguardou pela sua vez, em nome do Partido Nacional Renovador. No programa eleitoral pode ler-se que se propõe refundar Portugal, conduzindo o país, e estou a citar, de um malogro a um milagre. E como é que isto se faz? Eu temia já não ter voz hoje, mas felizmente foi possível. Isso só se explica pelo seguinte: o PNR é o único partido que se apresenta ao eleitorado no espectro do nacionalismo e por isso é diferente de todos os demais. Há um conjunto vasto de 17 partidos mais, mas todos eles, de certa forma, sufragam este sistema. O PNR é a alternativa, porque é o único partido nacionalista e assumidamente contra este sistema. Entendemos que Portugal está num processo acelerado de destruição como nação. E nós defendemos um Estado nacional e um Estado social. Quer uma, quer outra vertente estão claramente ameaçadas. A nação e a justiça social. E, portanto, seja qual for o estilo de voto dos portugueses, se não for numa perspectiva e numa ótica nacionalista, é mais do mesmo. Mas como é que se opera essa transformação? Já agora só queria sublinhar aquilo que já aqui foi dito, que é de uma injustiça gravíssima aquilo que se passa em Portugal entre as migalhas que são concedidas aos partidos sem assento parlamentar, que têm umas migalhitas agora nesta altura, que é o caso deste debate, impossível de competirem com as horas diárias nos telejornais, nos jornais, etc., dos partidos, que são o Clube dos Cinco, que são a ditadura do Partido Único, que se apresentam aos portugueses como sendo os detentores da solução, quando na verdade são os grandes responsáveis. E não são só os três, CDS, PSD... a sua estratégia. Não são só aqueles três. Então é preciso ver que os comunistas destruíram este país no PREC e obrigaram à primeira vinda do FMI. Nós estamos agora na terceira vinda. Portanto, a nossa estratégia passa por defendermos medidas protecionistas, porque se não é Portugal a cuidar de si, ninguém mais... Portanto, a saída da União Europeia. Nós defendemos, não é de modo irresponsável, porque um país, tal como qualquer pessoa, como qualquer empresa, como qualquer entidade, tem compromissos, tem dependências, mas um Estado que se preze deve lutar em todo momento por criar a maior independência possível e a dependência estritamente necessária. Ora, para termos um amigo como a União Europeia não precisamos de inimigos. E, portanto, é evidente que o PNR sempre foi contra a União Europeia federalista. Nós somos europeus com muito orgulho. Mas neste momento é a sua convicção de que o país queremos deveria sair da União abandonar? Europeia, queremos sair da moeda única que nunca a desejámos e foi imposta aos portugueses sem qualquer tipo de referendo, mas não é de modo irresponsável. E, como dizia, estes partidos são muito penalizados por não terem voz, por não terem meios, e depois estamos num ciclo vicioso. Como não têm voz, não têm votos. Porque não tenho dúvida que se os portugueses conhecessem o PNR, nós não tínhamos um deputado, tínhamos logo 10. E o meu partido acabamos por ser penalizados claramente com essa situação de perseguição, de discriminação e até inclusivamente com situações como estas de fantochada que agora aqui são geradas e que nos afetam a todos. Porque as pessoas vão pensar pequenos partidos igual a fantochada, que não é verdade. A verdade é que o seu raciocínio, José Pinto Coelho, dizia há pouco que, do seu ponto de vista, a melhor solução para Portugal era a defesa absoluta da soberania saindo da Europa, saindo do euro e da Europa, da União Europeia por consequência, mas para fazer face aos problemas imediatos com que se confronta o governo português, quais seriam as soluções? Bem, a questão é esta. Aqui disse-se muito mal já do governo Sócrates e é evidente que eu partilho inteiramente deste governo caricato, mas eu quero recuar muito mais no tempo. Isto é a consequência de todos estes governos desastrosos e antinacionais. E, portanto, embora se tenham aqui já mostrado alguns números e estatísticas e propostas com as quais nós até concordamos e das quais partilhamos, na verdade é que não vale a pena estarmos com remendos e remendices. É como uma manta que tapa uma pessoa e que se puxa de um lado e destapa do outro. Não vale a pena, porque se vamos manter à frente dos destinos da nação qualquer um destes grandes culpados que estão sentados hoje em dia na Assembleia da República, nada se resolve. E, portanto, é preciso mudar radicalmente de mentalidades e mudar de objetivos. Não é aceitável, por exemplo, um país não pode ter solução, e é isso que eu digo, os políticos têm mentido sistematicamente. Mentiram-nos na situação da dívida externa, na situação da economia e das finanças de um modo geral, e continuam a mentir, apresentando aos portugueses sacrifícios, que são a ponta de um iceberg do que vamos sofrer, e ainda por cima sempre nos mesmos. E, portanto, é preciso mudar de mentalidades e radicalmente. Mas se o senhor fosse Primeiro-Ministro nesta altura, que medidas é que tomaria para garantir os salários e para responder, por exemplo, aos pagamentos de dívida? Eu vou responder já a isso, mas é preciso cortar desde já com mentalidades. Ilustra bem isto, que é, como é que Portugal pode estar a financiar estádios de futebol na Palestina
e a encerrar escolas no interior. Isto é um exemplo, uma migalha, não importa, mas é um exemplo. E são estas políticas de roubo e de saque do erário público do povo português que se têm praticado ao longo de 37 anos e que nós temos que combater. Há dinheiro para grandes frotas de carros, para 14 mil institutos e fundações públicas. O Estado engordou mais do dobro numa geração para dar taxas aos amigos e migalhaços dos partidos donos do poder, etc. Temos um país despovoado no interior, à mercê da gula espanhola. Como é que um país pode competir com a Espanha se tem um IVA muito superior? Estamos a matar o interior do país, sobretudo junto à Espanha. E, portanto, aquilo que eu dizia há bocado do sair da União Europeia é um projeto a prazo. Quanto à entrada do FMI, se calhar, no imediato, eu não estou a dizer que tem que ser assim, se calhar teria mesmo que ser necessário por culpa dos erros que eles cometeram, mas é correr com o FMI já na primeira ocasião, o quanto antes, e já agora a seguir com a União Europeia. Mas, primeiramente, com estes políticos. Porque a culpa maior não é do FMI nem da União Europeia, é dos políticos ineptos e ladrões que nós temos.